Você já percebeu como há pessoas que, mesmo em silêncio, parecem nos atravessar com o olhar? Elas não precisam dizer nada, não levantam a voz, não se justificam, não se impõem, mas ainda assim, algo nelas reverbera dentro da gente. Como se seus olhos estivessem dizendo aquilo que o mundo inteiro tenta calar. Como se a presença delas dissesse: eu vejo o que está escondido. Talvez você seja uma dessas pessoas. Neste vídeo, vamos mergulhar na linguagem silenciosa do olhar, no poder da presença e no campo sutil que existe entre uma alma desperta e um mundo que ainda dorme. Vamos falar sobre o que Carl Jung chamou de símbolos vivos, sobre o inconsciente, que se comunica sem palavras, e sobre aquele tipo de olhar que revela verdades que nem sempre estamos prontos para ver. Se isso ressoar em você, curta, compartilhe e comente abaixo. Essa é uma forma de dizer ao algoritmo e ao universo que há mais pessoas despertando do que se imagina. Existe uma parte em nós que nunca aprendeu a mentir, que nunca precisou de frases ensaiadas ou de sorrisos educados. Essa parte se revela no olhar, um olhar não condicionado, não domesticado, um olhar que nasce da essência e não da performance. Jung dizia que a alma carrega em si toda a história do ser humano e que nos olhos, muitas vezes, ela se revela sem filtro. Porque o inconsciente não fala com palavras, ele fala com símbolos, imagens, sensações. Quando você olha alguém nos olhos e olha de verdade, há uma troca que escapa do controle do ego. Há um campo sendo ativado. É o que algumas tradições espirituais chamam de darshan, um instante em que o olhar de alguém desperto toca e desperta o outro. E quando esse encontro acontece, o tempo para. A máscara cai, a alma reage. Você já viveu isso? Já olhou alguém que não disse nada, mas que fez você sentir tudo? Que te viu antes mesmo de você se apresentar? Que enxergou algo em você que nem você sabia que estava ali? Isso não é sobre romantismo, é sobre frequência, é sobre verdade vibrando num nível que o racional não consegue conter. É a aura se manifestando antes da fala. É o self se mostrando por meio dos olhos. Carl Jung falava do self como o centro organizador da psique, aquela parte que transcende o ego, que conhece nossos caminhos mais profundos e sabe que somos mais do que pensamos ser. Quando uma pessoa está conectada com o seu self, seu olhar muda. Não é mais um olhar que busca aprovação, controle ou distração. É um olhar que contém, um olhar que acolhe, um olhar que revela. E é por isso que algumas pessoas se sentem desconfortáveis quando você apenas as observa, porque elas sentem que de alguma forma você já viu além da pose, além do personagem, além do que foi dito. E talvez elas estejam certas. Você vê com o olhar de quem já atravessou a própria escuridão, de quem não tem pressa, de quem reconhece a dor nos olhos do outro porque já a viu nos próprios. Esse tipo de olhar é raro, e por ser raro, muitas vezes é mal interpretado. Alguns vão sentir curiosidade, outros admiração, mas muitos vão se sentir expostos, sem entender por quê. Vão achar você intenso demais, vão desviar os olhos, vão reagir como se sua presença fosse um espelho, e de fato é. O olhar é o espelho mais sutil da alma. Jung dizia que todos carregamos uma sombra, tudo aquilo que reprimimos, escondemos ou esquecemos para sermos aceitos. Quando alguém olha para nós com presença verdadeira, essa sombra sente que está sendo vista. E como ela não quer ser vista, ela reage. Às vezes com raiva, às vezes com fuga, às vezes com um riso nervoso que tenta encobrir a verdade que já emergiu. Mas o seu olhar não precisa de permissão para sentir. Ele sente. Porque ele é a expressão da sua energia psíquica, do seu campo simbólico, do seu inconsciente integrado. E é por isso que, mesmo quando você não diz nada, você já disse tudo. Porque a linguagem do self não é verbal. É arquetípica, é silenciosa, é vibracional. Há pessoas que falam por horas e não dizem nada. E há pessoas que, com um olhar, mudam o campo. Essas últimas não estão tentando impressionar. Elas estão encarnando. Elas estão sendo. E ser neste mundo tão dominado pelo fazer e pelo parecer é um ato revolucionário.
Talvez você já tenha sentido o peso de não caber nos espaços onde as palavras dominam, mas a alma está ausente. Talvez você já tenha sido mal interpretado por simplesmente ser verdadeiro no seu olhar. Talvez já tenha tentado se conter, baixar o tom, desviar o foco, só para não incomodar. Mas o que em você incomoda não é arrogância, nem superioridade. É presença. E presença, como Jung dizia, é o que ativa o inconsciente coletivo. Quando alguém desperto entra num espaço, mesmo sem dizer nada, algo se move. Os símbolos adormecidos em cada um começam a vibrar. As verdades escondidas começam a emergir. A luz acende, e com ela, tudo o que estava nas sombras começa a se mostrar. E isso pode ser assustador. Para quem ainda vive na persona, na máscara social que criamos para sermos aceitos, um olhar verdadeiro é uma ameaça, porque ele revela, ele atravessa, ele dissolve as defesas, e quem não está pronto para isso, reage como pode, com ironia, com afastamento, com resistência. Mas não é sobre eles. É sobre você lembrar que o seu olhar é extensão da sua alma, que sua presença é uma linguagem, que seu silêncio tem voz, que sua energia prepara o campo antes mesmo que você diga olá. Essa é a força do olhar que vem do self. Ele não pede licença, ele simplesmente é. Há algo que acontece quando você começa a habitar o próprio centro. As palavras perdem a urgência. O olhar se torna suficiente. E o mundo, ou ao menos a camada mais superficial dele, começa a se inquietar diante da sua tranquilidade. É estranho perceber que quanto mais você se alinha internamente, mais parece desalinhar com os ambientes que antes frequentava sem esforço. Mas isso não é sinal de erro, é sinal de verdade. O olhar de alguém que já mergulhou no próprio abismo não tem mais pressa. Ele observa o mundo com a lente de quem já caiu, quebrou-se e refez. E, por isso mesmo, não julga, mas também não se distrai. Ele reconhece nos outros aquilo que um dia precisou acolher em si. E é isso que o torna tão impactante. Ele é espelho e abraço ao mesmo tempo. Você já deve ter sentido isso. Aquele instante em que alguém cruza o seu olhar e parece recuar. Ou então se abre, como se finalmente pudesse respirar. Não foi o que você disse, foi o que você carregava no silêncio. Jung dizia que os símbolos mais poderosos são aqueles que nascem da experiência vivida. E o seu olhar, sem que você perceba, carrega os símbolos da sua história, das suas dores integradas, das verdades que você decidiu não mais esconder. O mundo não está acostumado com esse tipo de presença. Está acostumado com distração, com conversa vazia, com olhar que não vê. Mas o seu olhar vê, e isso por si só já transforma o espaço, porque ele não está tentando obter, convencer ou manipular. Ele está simplesmente sendo, e esse ser é tão raro que se torna quase sagrado. Alguns vão fugir, outros vão se aproximar como se estivessem diante de algo que procuravam há muito tempo, mas não sabiam nomear. Porque no fundo todos queremos ser vistos de verdade. Só que poucos suportam o que vem com esse ver, e você, sem querer, ativa isso nos outros. Isso pode ser solitário às vezes. Você sente que está sempre num entre-lugar, não se encaixa nas superficialidades, mas também não é sempre compreendido nas profundezas. E tudo bem, porque esse entre-lugar é o portal. É o ponto de encontro entre o visível e o invisível, entre a palavra e o silêncio, entre o que somos e o que ainda estamos nos tornando. Seu olhar já fala, já revela, já transforma. Que ele continue sendo ponte entre mundos, mesmo que muitos ainda não saibam atravessá-lo. Você não veio ao mundo para ser invisível, e ainda assim passou boa parte da vida tentando se encaixar em lugares que não conseguiam te enxergar. Mas há um momento em que algo muda, em que você percebe que não é mais possível esconder a luz que brota do olhar, que o silêncio que você carrega fala mais alto do que qualquer discurso ensaiado, e que sua presença por si só já é uma mensagem. Essa mensagem não está nas palavras, está na frequência, no jeito como você entra num espaço e o ambiente parece respirar diferente, na calma com que você escuta, no cuidado com que você observa, no modo como seus olhos dizem, eu não fujo do que é real. E mesmo que isso assuste alguns, você sabe, a verdade nunca será confortável,
para quem ainda se esconde da própria alma. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E talvez o seu olhar seja exatamente esse chamado, um convite silencioso para que o outro desperte, para que deixe de repetir padrões inconscientes e comece a viver de forma mais inteira. Seu olhar não aponta, ele não acusa, ele revela, e por isso mesmo transforma. Muitos não entenderão. Vão chamar de intensidade, de exagero, de sensibilidade demais. Mas no fundo, estão apenas reagindo ao que ainda não conseguem sustentar em si. Porque quem já tocou a própria sombra, reconhece a luz do outro sem medo. E você, ao habitar, sua luz com verdade, sem disfarces, se torna um espelho que não escolheu ser espelho, mas que mesmo assim reflete o que precisa ser visto. Essa é a sua medicina. Sua presença é cura, mesmo quando o outro ainda não está pronto para se curar. Seu olhar é portal mesmo quando o mundo ainda prefere as portas fechadas. Continue, não recue. Não apague seu brilho só porque ele incomoda. Seu campo fala por você. Sua alma está acordada. E quem tiver olhos para ver, vai reconhecer. Se essa mensagem tocou algo em você, curta o vídeo e comente abaixo. Meu olhar já fala por mim. Esse será nosso sinal silencioso entre aqueles que veem além. Até o próximo encontro.